Por exemplo, na Casa Branca, ele diz, primeira vez que um Papa discursa ali, em frente à Casa Branca, e ele disse, a mudança climática é um problema que não podemos deixar para as gerações futuras. O Papa tem pressa. Você percebe isso nas palavras dele? Estamos em um momento crítico. Estamos a tempo de fazer a mudança de que necessitamos, de criar um mundo sustentável. Deixa eu dizer só uma coisinha para vocês. Eu não sou um negacionista do aquecimento global. Eu entendo que está havendo alguma coisa estranha com o planeta. Mas eu questiono as causas e não sou o único. Há cientistas também que duvidam de que o ser humano seja o maior culpado desse efeito, desse fenômeno, não é? O que eu sei é que no Grande Conflito, Ellen White fala que Satanás estudou os laboratórios da natureza e ele emprega todo o seu poder, quanto Deus permita, para manipular os elementos. Já leram esse texto da Ellen White? Então eu creio que haja sim, mas eu creio que a culpa não seja necessariamente totalmente humana. Há um dedo do inimigo aí, à medida que Deus retira seu Espírito Santo da terra, não do seu povo, o inimigo passa a ter mais espaço para atuar com seu poder destruidor. Olha só, pouco tempo antes de ele ir para os Estados Unidos, ele já tinha falado sobre isso, né? O Papa Francisco propõe que seja criado um governo mundial para gerir assuntos como esse, de crise. Porque, segundo ele, os governos que já existem, governos nacionais, não estão dando conta do recado. Isso aqui é muito interessante, né? Um governo centralizado para que possa resolver os assuntos do mundo, porque o mundo está se acabando. Revista Time daquela mesma semana, olha que coisa interessante. O novo Império Romano. O alcance global do Papa Francisco. A imprensa está percebendo, né? Há um novo império despontando nesse planeta. Olha o que diz o autor aqui, um dos autores, né, que escreveu um capítulo sobre os adventistas. O criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica. Ao contrário, trata-se de um fenômeno moderno, ligado primariamente a quem? Aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano. Um livro oficial católico. Grande Conflito, página 615. Como o sábado se tornou um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Ouçam o que é que o Papa disse recentemente. Ele disse que os fundamentalistas estão em todas as religiões. Eu preciso que vocês me escutem, amigos. Vocês já ouviram falar num lobo com roupas de cordeiro? Escutem. Ele diz, fundamentalismo existe em todas as religiões e nós temos que os combater. E o Papa define um fundamentalista como uma pessoa que magoa outras pessoas, que fala mal de outras pessoas no nome da religião. Escutem o que isto diz. Isto é, as notícias EWTN. Diz, o Papa falando, usando o nome de Deus para justificar violência é blasfémia. Não se esqueçam disso. O que é que eu disse? Se você cometer violência, você está a blasfemar Deus. Estas palavras do Papa Francisco condenam a ele mesmo. Estas palavras condenam-o. E por que é que eu digo isto? Porque o Papa é um professo jesuíta. E os jesuítas são um grupo de pessoas, um extremo grupo de pessoas, um grupo radical de pessoas dentro da Igreja Católica Romana. E eles cometem violência no nome, entre aspas, de Deus. Então quem é o Papa? Diz-me. Ele mesmo é um fundamentalista. Baseado na sua definição, ele mesmo está blasfemando Deus. Baseado na sua definição, escutem isto. Repórter Nacional Católico. O título diz: para compreender o Papa Francisco, o que é que o mundo tem que fazer? Olhar para os jesuítas. Olhem aqui. As notícias da semana. 5 de setembro de 2014. Diz o título: com o seu primeiro Papa. Com o seu primeiro Papa, o quê? Os jesuítas estão agora voltando outra vez. Qual é que é o primeiro objetivo dos jesuítas? Qual foi o grande agente da Contra-Reforma Papal? A Companhia de Jesus, os jesuítas. O jesuitismo passou a ser o braço direito do papado
para combater a reforma protestante e para acabar com justamente o protestantismo. Isto é o que está lá. Se algum amigo tiver alguma dúvida, no fim deste vídeo tenho um e-mail de contacto que teremos todo o gosto em enviar o documento para poder confirmar exatamente aquilo que acabamos de ler, traduzido do inglês que está na Biblioteca do Congresso Americano que mostramos há pouco. Mas agora alguns poderão dizer, na verdade, isso é uma coisa do passado. Na verdade, isso é algo que existia lá atrás, nos tempos das trevas, nos tempos da Idade Média. Agora vivemos num mundo civilizado, vivemos num mundo moderno. Agora não pode ser assim que isto mantém. Algo deve ter mudado. Então passemos para a nossa secção, para a nossa próxima secção, para analisar os jesuítas hoje. E vamos utilizar fontes católicas para perceber o que é que mudou em relação àquele tempo. E vamos começar por uma notícia de uma agência de notícias católica, relativamente recente, de há 8 anos atrás, e diz assim: o Papa Bento XVI, portanto antecessor do atual Papa, dirigiu-se aos participantes na Congregação Geral da Companhia de Jesus, portanto na reunião magna dos jesuítas, e encorajou-os a fazerem o quê? Manterem-se fiéis ao seu carisma original. No catolicismo, um carisma é um dom espiritual que é dado à Igreja, para a Igreja trabalhar e usar como ferramenta. E o Papa está a dizer aos jesuítas que devem manter-se fiéis aos dons originais que a Igreja lhes entregou. Mas vamos ler palavras de Bento XVI que dizem assim: precisamente por esta razão vos convidei e vos convido ao refletirem em como encontrar o pleno sentido do vosso quarto voto de obediência ao sucessor de Pedro, o Papa, no entendimento romano, que é tão característico de vós. Isso implica não apenas a prontidão para serem enviados em missão para terras longínquas, mas também no mais genuíno espírito inaciano, ou seja, jesuíta, de sentir com a Igreja e na Igreja, em amar e servir o Vicário de Cristo na terra, referindo-se ao Papa, com devoção afetiva e efetiva, devoção que vos deve tornar cooperadores valiosos e insubstituíveis no serviço à Igreja Universal. Algo substitui os jesuítas com o valor que tinham? Não. De acordo com o anterior Papa, eles são insubstituíveis no seu serviço à Igreja Romana. E continuamos nas palavras do mesmo Papa, dizendo assim: eu espero, portanto, que toda a companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, seja capaz de viver com um renovado sentido e fervor, vejam só, renovado, não se trata de acabar, não se trata de desistir, trata-se de serem insubstituíveis e renovarem esse mesmo espírito. E, portanto, dizia, capaz de viver com um renovado sentido e fervor a missão para a qual o Espírito a suscitou e a manteve por mais de 4 séculos e meio, com uma extraordinária abundância de frutos apostólicos. Hoje, quero encorajar-vos e aos vossos confrades, para quê? Para seguirem no cumprimento da vossa missão. No cumprimento da vossa missão. Em total fidelidade para com o vosso carisma original, com aquilo que era lá atrás no tempo, no contexto social e eclesiástico que marca o início do novo milénio. Nas palavras do anterior Papa, o que é que muda? Nada. Não muda nada. Devem, pelo contrário, renovar o espírito para o qual foram criados. E vale tudo na corrida para se sentar na cadeira de presidente dos Estados Unidos. E a candidata democrata Hillary Clinton sabe muito bem disso. Na semana passada, ela foi destaque nos jornais ao prometer, se eleita, liberar os arquivos secretos do governo sobre extraterrestres. Oportunismo eleitoreiro? Pode até ser. Mas se ela está dizendo uma coisa polêmica dessas e se comprometendo dessa forma, é porque deve saber de algo que o público ainda não sabe. Segundo reportagem veiculada no Jornal Nacional, um dos alvos é a chamada Área 51. A base militar no deserto de Nevada seria, segundo os ufólogos, um centro de pesquisa sobre discos voadores alienígenas. Hillary prometeu tornar público o máximo de informação possível e vem sendo chamada de a candidata ET. O incentivo vem do coordenador da campanha, o advogado John Podesta, que foi conselheiro de Bill Clinton e Barack Obama, e disse que sua maior frustração foi não liberar os arquivos sobre OVNIs, conforme informa o Jornal Nacional. O governo norte-americano vem negando há anos os possíveis casos de avistamentos ou contatos com seres de outros planetas. Uma das polêmicas mais famosas é o chamado caso Roswell,
de 1947 no Novo México. Para os ufólogos, foi um acidente com naves espaciais extraterrestres. Para o governo, foi simplesmente a queda de um balão meteorológico. Em 2016, o presidente Barack Obama disse em uma entrevista o seguinte: ainda não fizemos contato direto com os alienígenas. Embora esse assunto seja combustível para teorias conspiratórias, segundo o Jornal Nacional, tem gente achando que o governo vai revelar que não estamos sozinhos no universo. O jornal lembrou que durante a Guerra Fria com a União Soviética, o então presidente Ronald Reagan disse o seguinte, veja só esse vídeo. Durante a Guerra Fria com a União Soviética, o então presidente Ronald Reagan disse: nossas diferenças desapareceriam rapidamente se enfrentássemos uma ameaça extraterrestre. Coincidência ou não, será lançado este mês o filme Independence Day, O Ressurgimento, uma história sobre invasão alienígena, em que o presidente dos Estados Unidos é uma mulher. Agora preste atenção no que disse o ex-satanista convertido ao adventismo, Roger Murnau, autor do livro Viagem ao Sobrenatural da Casa Publicadora Brasileira. O que ele diz nessa entrevista a respeito de extraterrestres é bastante revelador. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked for quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to tell you something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about that. In other words, projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing. It's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause them to enter into a higher state of existence. Conforme postei no meu blog tempos atrás, o Vaticano também está empenhado na procura dos irmãos extraterrestres. E também postei já sobre a aproximação da ufologia do espiritismo, numa jogada de mestre satânica. A ideia de que faremos contato com extraterrestres vem sendo alimentada há anos por meio de declarações de autoridades mundiais e dos filmes de Hollywood, numa clara orquestração com o objetivo de preparar as pessoas para aceitar os amigos que vêm de fora, mas que, na verdade, já estão aqui há muito tempo. Fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada,
porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí. E ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel, em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro nas cercanias da Terra. E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes, havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então, foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto, prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. As potências celestes teriam decidido conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Na visão de Chico Xavier, se os países conseguirem evitar uma guerra nuclear até a data limite e alcançar a paz nas relações internacionais, a humanidade estaria finalmente pronta para integrar a comunidade planetária e entrar em contato com outras civilizações do universo. Rússia e Estados Unidos estão em rota de colisão militar e não é apenas na Síria. Há movimentações de mísseis balísticos nucleares em vários pontos da Europa e da região da Ásia-Pacífico. Em São Petersburgo, por exemplo, raciona-se já o pão à espera de eclodir uma terceira guerra mundial, enquanto em Moscovo se preparam os abrigos nucleares. Vladimir Putin ordenou o regresso à Rússia de todos os oficiais das Forças Armadas que estão no estrangeiro. Fala em guerra iminente. Em Moscovo, preparam-se abrigos antinucleares. Imprensa próxima do Kremlin aponta para a Síria, olha aos Estados Unidos e diz: a Terceira Guerra Mundial já começou. Em um universo tão grande, enorme, eu diria, com centenas de bilhões de galáxias e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, provavelmente com planetas ao redor de muitas destas estrelas, é possível que a vida tenha evoluído da forma como conhecemos na Terra. Mas a evidência mais pública surge em novembro de 2009, quando a Academia Pontifícia de Ciências, o Departamento Científico do Vaticano, organiza uma conferência com mais de 30 cientistas e líderes religiosos em Roma. O assunto? Vida em outros planetas, sua possibilidade e suas ramificações. É como se eles erguessem um luminoso dizendo: os ETs são bem-vindos. A Igreja está se preparando, sem dúvida nenhuma, para aceitar a vida fora do planeta Terra, em outros mundos, como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo, qual descoberta a Igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com estes seres alienígenas? Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver
Talvez em breve a descoberta de vida em Marte, ou de que já existiu vida em Marte. E o Papa, por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, a Igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto. E o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas, o Vaticano pode conduzir não só a Igreja Católica, mas talvez toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Bom dia. Hoje vamos falar de linguagens de romance. Alguma coisa que queira dividir? 8 horas após aterrissar, ainda não há sinais do primeiro contato. Os objetos têm pelo menos 500 metros de altura. Mamãe, o que vai acontecer? Eu não sei. Mais objetos iguais a esse aterrissaram no mundo inteiro. Doutora Banks, sou o Coronel G.T. Weber. A senhora é a mais procurada quando se trata de tradução. Quero que traduza uma coisa para mim. Isso é... Nem todos conseguem assimilar experiências assim. Quando foi a última vez que fez algo estressante? Contando com essa? Precisamos de respostas com urgência. O que eles querem, de onde vem. Tá pronta? Eu não sei. Isso aconteceu mesmo. O que acontece agora? Eles chegam. Ah, meu Deus. Quantos? Somos 11 de 12. Somos um mundo sem um líder único. É impossível lidar com apenas um de nós. Como vamos saber as intenções deles? Eu voltarei lá. Eu não preciso dizer que está se arriscando. Estão se apresentando corretamente. Eu quero todos trabalhando nisso. Eu sinto que tudo o que acontece se resume a nós dois. Eu sei o que é. O que diz? Oferta de arma. Não preciso de tradutora para saber o que significa. Não sabemos se eles entendem a diferença entre uma arma e uma ferramenta. A China ameaçou destruir o escudo deles. O que a China fizer, França e Coreia apoiarão. Podemos enfrentar uma guerra global. Temos que falar com os outros locais e trabalhar unidos. Temos 15 horas até tudo ir pro inferno. Você tá sonhando na língua deles? Eu sei porque eles estão aqui. O que ela está fazendo? Confia em mim. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.